principalmente no meu começo de caminhada, eu tinha no meu trabalho aquela sede, aquele desejo de converter, de falar para o próximo de Jesus, de falar para o próximo daquilo que eu vivenciava no final de semana, na comunidade, com os meus amigos, com os meus irmãos, né? E era muito engraçado porque era aquela realidade que eu queria de qualquer forma impor, converta-se, converta-se, converta-se. E em muitos momentos eu era taxado como bitolado, o menininho de Jesus, menininho de Deus, não sei o quê. E eu percebia que de certo modo as pessoas acabavam até me excluindo de algumas coisas, né? Com o tempo eu fui percebendo que eu precisava ser menos agressivo com as pessoas, eu precisava respeitar o tempo das pessoas, que todos têm um tempo para conhecer a Deus. E eu comecei a tentar passar uma mensagem para as pessoas, muito mais pelaquilo que eu vivia, tentar despertar no outro uma curiosidade de saber o que eu vivia, o que eu fazia, por que eu era tão diferente. E aí as pessoas iam se aproximando mais, não sei o quê, e aí nesse se aproximar eu ia falando, mas falando de forma assim muito tranquila, né, sem pressionar nada e principalmente testemunhando, né? Testemunhando de que a gente pode ser uma pessoa melhor, de que a gente pode vivenciar melhor, né? Eu faço até um comparativo, é como aquela criança que não gosta de beterraba, né? Se você der a beterraba pura para a criança, ela vai fazer aquela careta, não quero, aquela coisa toda. Mas se você der a beterraba amassada com a papinha, junto com o feijão, a criança vai comer a beterraba vai fazer o efeito que tem que fazer com os seus benefícios, né? E a criança não vai ter essa versão de, eu não gosto de beterraba, ela comeu e nem percebeu. Eu acredito que com Jesus o nosso ambiente de trabalho é assim. A gente precisa evangelizar e levar a Deus para as pessoas, mesmo aqueles que não querem ainda saber de Jesus, mas você faz com que eles vivenciem Jesus, vivenciem a palavra, sem saber que estão vivenciando. Eu acho que essa é a melhor forma, é testemunhar no trabalho, testemunhar que tem alguma coisa diferente, mas principalmente respeitar o limite e o tempo de cada um. Isso eu acho que é fundamental. A gente vive uma correria tão grande, né? A gente às vezes não tem tempo nem de comer direito, é um monte de afazeres no trabalho, um monte de compromissos, as nossas coisas de casa para fazer, né? Mas ter tempo para os nossos amigos. E eu fico pensando de que forma, né, eu posso viver mais para Deus, de que forma eu posso ser uma pessoa mais perseverante, né? Um dos motivos que mais me fazem assim ter a consciência de que sem Deus nada sou, que Senhor, Tu és o meu pastor, né? Tu és a luz que me conduz, é todo dia de manhã ao levantar ter a certeza de que sem Deus eu não sou nada, de que Ele é quem me possibilita o respirar, o andar, o falar. Agradeço a Deus todos os dias pelo meu emprego. Se hoje aqui estou, se tenho condições de estar falando, de estar sorrindo, de estar com os meus amigos, estar no meu trabalho, é porque foi Deus quem me proporcionou. Então assim, a melhor forma que eu tenho de estar junto a Deus é sempre lembrando que Ele é a pedra fundamental na minha vida, que é graças a Ele que eu vivo, que é Ele quem me proporcionou tudo, e que o pontapé começou lá atrás, quando eu disse sim a Jesus. Então, lembrando disso, eu consigo estar mais próximo de Deus. Acho que um dos grandes testemunhos, um dos grandes exemplos que eu tenho de transformação, de que talvez você enxergar as coisas de forma diferente, pode ser que você tenha o entendimento de que aquilo que parecia ser tão real não é bem aquilo. É muito engraçado isso, porque eu tenho uma pessoa que, assim, ele era o meu superior, né? Ele era meu gerente, e eu tinha muita dificuldade com ele, batia muito de frente com ele, ele pegava muito do meu pé, e era das grandes dificuldades que eu tinha era de vivenciar o amar ao próximo, né? Tinha dia que eu tinha vontade de levantar e dar um murro nele, mas, poxa vida, como é que pode, ele tá me sacaneando, tá fazendo isso e aquilo comigo, né? E aí a gente começou a se deparar com a seguinte situação: o meu diretor saiu, né, e ele assumiu, ele virou o diretor. Eu falei, poxa vida, agora que ele é diretor eu tô perdido, né, ele vai me mandar embora, sei lá. Mas milagrosamente, misteriosamente, assim, a gente começou a se dar bem. Quanto mais eu passei a ter mais contato direto com ele, mais a nossa amizade foi crescendo. Eu fui entendendo que nem tudo que ele fazia comigo, que outrora eu achava que, poxa, tá fazendo para me sacanear ou por isso aquilo, mas que tinha um fundamento e que eu deveria aprender com ele naquele momento. Então eu comecei a entender que nem tudo era ruim, nem tudo era como eu pensava. A gente começou a criar um laço de amizade, né? Sei que passou o seu tempo, ele já saiu, né? Não trabalha mais comigo. E hoje ele é uma pessoa assim que eu considero um amigo, assim, do ponto de eu encontrar com ele, dou um abraço nele, dou um beijo no rosto, a gente realmente se considera um amigo, ele fala comigo com muito zelo e eu também para com ele. Quer dizer, eu compreendi com isso que não bastava eu esperar que ele mudasse para comigo, mas que eu também precisava mudar com ele. Quando eu passei a respeitá-lo mais, sei lá, talvez
como um diretor, eu falei, poxa vida, né, agora isso, aquilo, ele mudou comigo. Então o grande testemunho que ficou para mim foi, poxa vida, talvez o que ele fez não foi uma ação, talvez foi uma reação. Porque talvez eu primeiro mudei com ele, essa era a minha grande dificuldade. Então o grande testemunho que fica é, se está difícil no teu ambiente de trabalho hoje vivenciar alguma coisa, amar alguém, o teu chefe, ou alguém que trabalha com você, experimenta a ação, que talvez você pode colher a reação, e isso é muito bacana, é aí que Deus age. Uma coisa também que é muito comum a gente ver as pessoas, amigos nossos de caminhada, dizendo, poxa, mas é tão difícil falar de Deus no meu ambiente de trabalho, é tão difícil evangelizar, né? E acho que uma das primeiras coisas que a gente precisaria se preocupar mesmo é de evangelizar de um formato diferente, é evangelizar você tendo uma correção naquilo que você faz, você sendo uma pessoa justa, você sendo uma pessoa correta, você motivando o próximo, porque se você olhar direitinho, o teu ambiente de trabalho, ele proporciona uma competição, assim, é muito comum a competição no ambiente de trabalho, né? Eu acho muito saudável aquele que sabe conviver com esta competição sem ser desleal, sem querer derrubar o próximo, né? Então uma das grandes formas de evangelizar no seu ambiente de trabalho é você sendo uma pessoa correta, é você formando pessoas, é você formando líderes, você ajudando para que o próximo possa crescer. Desta forma também você está evangelizando. Talvez o falar de Jesus diretamente seja o próximo passo, né? Talvez você precise primeiro começar com atitudes corretas. Eu estou muito acostumado a ver pessoas que não são de caminhada, pessoas que mal vão à igreja, mas pessoas que conseguem vivenciar o evangelho dentro do trabalho de forma brilhante, porque são pessoas que sabem amar, pessoas que sabem motivar, pessoas que sabem construir, pessoas que sabem formar. E do contrário também há isso, pessoas que às vezes, infelizmente, que têm uma caminhada, têm uma história com Deus, mas dentro do seu ambiente de trabalho não conseguem vivenciar isso. Tem uma dificuldade muito grande, às vezes não tem postura, às vezes acaba pisando, acaba maltratando, né? Eu costumo dizer que o grande profissional dos dias de hoje não é só aquele que é bem dotado de habilidades, que sabe fazer mil coisas, que conhece vários idiomas, que domina uma série de ferramentas. O grande profissional dos dias de hoje é aquele que sabe motivar a pessoa, o grande profissional é aquele que sabe levar a sua equipe à frente, é a pessoa que sabe formar chefes, formar líderes. Então este é um grande passo para você evangelizar dentro do seu ambiente de trabalho.